energia, a energia potencial gravitacional ela foi convertida em energia cinética. Se a gente pegasse para fazer essa simulação, que eu não vou fazer por causa do tempo, numa rampa sem atrito, eu lembro que eu dava um exercício que era assim, tinha uma cuba de uma bacia, tinha uma bacia e você colocava uma pedra de gelo para ela deslocar de um lado ao outro. Se você coloca ele dessa altura, aqui, e você solta a pedra de gelo, ela desce, ela perde energia potencial, transforma em energia cinética, ela vai deslocar durante toda a cuba e ela chega aqui do outro lado, na mesma altura que ela foi solta inicialmente. Por quê? Porque vai ter a energia dessa altura é igual à energia dessa altura, contanto que a altura seja a mesma. Ótimo. Se você solta e ela sobe e você não segura, ela volta e ela volta para a mesma altura. Quantas vezes ela vai fazer isso? Infinitamente. O lance é, existe o infinitamente aqui na Terra? Não. Por quê? Porque na Terra existem forças não conservativas. Então, à medida que vai tendo atrito, ela desce e ela consegue subir na mesma posição que ela saiu? Não, ela não consegue. Aí ela desce, ela volta e ela vai subir menos. Ela volta e vai subir menos, até que ela vai parar num ponto da bacia. Qual a posição que ela para da bacia? No meio. Tem como fazer cálculo disso e a gente demonstrar. A gente fez isso no semestre passado. Nas minhas aulas para quem teve conservação de energia comigo, eu acabo resolvendo esse exercício e fica muito visível quando a gente trata dessas coisas. Bom, agora é o seguinte. Eu tenho minha bolinha que ela está caindo na superfície da Terra. Eu tenho lá a minha energia 1, potencial 1, e eu tenho a minha energia potencial 2. Beleza. Preciso que alguém responda até para a interação. Quem é maior, a energia 1 ou a energia 2? Show. Com base na outra afirmação que a gente fez, para onde aponta a força gravitacional que age na partícula? Beleza. Nota. Isso daqui agora, com base na nossa distribuição, ela é intuitiva. Já não tem eixo x e y. Eu já comecei a retirar eixo. Ó, exatamente, ó. A minha energia potencial é maior, ela vai no sentido da menor e a força gravitacional aponta para baixo. Vou colocar esse mesmo conceito na força potencial eletrostática. Caso de um campo elétrico constante. Por que eu vou fazer o caso de um campo constante? Porque a força gravitacional, para mim, próximo da superfície, ela era constante. Eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Como é que eu crio um campo elétrico constante? Peguei duas placas paralelas, uniformes, carregadas. Coloquei uma placa positiva, coloquei uma placa negativa. O que acontece com as linhas de campo quando eu tenho placas positivas? Boa! As linhas de campo saem dela, todas saem dela. O que acontece quando a minha placa ela é carregada negativa? Todas as linhas de campo saem dela. Então, ou seja, em uma, chegam nela, desculpa. O que acontece? De uma só sai e o da outra só chega. Ó. Então, beleza. Só que só tem uma linha de campo? Não, tem um monte de linha de campo. E não é um caso bem parecido com o caso de força gravitacional que eu tinha? Olha só. Então, agora, eu consigo fazer a mesma analogia. Eu coloquei um eixo x e y. Ó, a força elétrica ela só vai atuar no eixo vertical e o trabalho da força elétrica ela não depende da trajetória, porque por enquanto a gente não está colocando nada que vai fazer ele perder energia. Ó, eu quero calcular qual que é o trabalho, eu vou mexer o meu cursor aqui, ó, para trazer uma partícula da posição A até uma posição B quando ela está sujeita a um campo elétrico que é constante. Ué,
o trabalho, o negócio ficou bem parecido com aquilo que eu estava fazendo antes. Ó, o trabalho é força integral deslocamento, de A até B. Não era isso que a gente fez lá atrás? Sim. Só que no lugar de dx, agora eu estou colocando dl, que é um espaço qualquer, pode, porque o negócio está no xy, mas ele podia ser em qualquer direção do espaço. Para mim não vai mudar nada. O trabalho é sempre a integral de f dl. Quem que é a força eletrostática associada com o campo que a gente estudou até agora? A força vem para fora porque ela é constante. Eu tenho a integral de dy de A até B. A minha força é a carga vezes o campo. Isso daqui era a lei de Coulomb. Olha só! Então, eu tenho trabalho é menos a variação da energia potencial. Ok. Quem que é a minha energia potencial, então? É Q vezes Z e a variação da distância entre A e B. Ô, William, mas por que você trocou lá dentro era B menos A e se virou A menos B? Porque a nossa definição, o potencial, ele sempre saía do maior para o menor. E aí, por isso que eu peguei o A, que estava num ponto mais alto, ó, para um B, que estava numa posição mais baixa. E aí, eu fiz esse ajuste aqui por causa desse negativo que estava aqui fora. Ah, então, isso daqui é o trabalho para movimentar uma partícula da posição A até a posição B. Tá, tô começando a entender o negócio. Galera, para essa parte aqui, a parte de relacionar a energia potencial gravitacional que a gente tinha antes com a energia potencial eletrostática, tem alguma dúvida nessa questão de imaginado, da gente associar as coisas? Não, tá de boa. Não, então beleza. Então, assim, é considerar isso. Então, qual que é a unidade, né? Se é trabalho, a unidade é joule. Ele continua sendo joule. Então, beleza. Qual é a região com maior energia potencial eletrostática? Perto da placa positiva ou perto da placa negativa? Aonde que a minha energia potencial é maior, gente? Perto da positiva. Por conta justamente da analogia que a gente fez, agora fica fácil da gente perceber. O lance é que a placa positiva e a placa negativa, ela não precisa estar de pé. Ela pode estar assim deitada. Ela pode estar assim, ó. No caso de força eletrostática, a gente não precisa, ela não depende da questão de estar apontando para o centro da Terra. Então, por isso que eu fiz questão de desenhar uma placa positiva e a negativa, mas por enquanto eu fiz analogia. Mas na prática, tanto faz se o meu fio está assim ou se o meu fio está assim. Entenderam a principal questão? E mais importante, como ele é escalar, ele não depende da posição. O valor que a gente vai chegar da energia potencial, você simplesmente vai chegar num valor em joule e acabou. Não tem direção e não tem sentido. Como é que fica a análise das forças? Para onde aponta no caso das cargas positivas? Para baixo. Claro, ela está saindo da positiva para negativa. Para onde apontam no caso das negativas? Para cima. Ah, então. Mas olha as energias, como é que são. Então, beleza. Quem é a minha força? Isso eu queria frisar, que a força, no caso eletrostático, é sempre QE. É carga vezes o campo. Eu vou escrever aqui no caderno, porque às vezes, para quem não está muito familiarizado, às vezes vale a pena a gente escrever isso daqui. Ó. Eu vou escrever força elétrica era igual
1 sobre 4π ε0, que era K, Q ao quadrado sobre R ao quadrado. Beleza. K, Q sobre R ao quadrado vezes Q. Olha. A distância tá boa? Ó. Força é igual a QR ao KQR ao quadrado vezes o Q. Isso daqui é o E. Entenderam? Então, assim, do que a gente está vindo conversando, tudo aquilo que a gente começou a fazer analogia, desde carga, força, campo, eu estou chegando agora na minha variação da energia, porque agora eu consigo escrever a minha energia aqui, ó. Caso em que um campo não é constante. O campo de uma carga pontual, ele não é constante, que a gente viu. Por que ele não é constante? Porque ele varia com a distância. Você lembra que de uma carga pontual, que era nesse modelo aqui, ó, KQR ao quadrado, quanto maior fosse o R, ele dava uma exponencial negativa e ele ia se aproximando do zero até que ia chegar a uma altura que não ia ter campo. Então, assim, o campo não era constante, o campo era variável, ele variava com a distância. Nota, eu coloquei, ó, qual que é a energia potencial inicial e qual que é a final. Coloquei duas cargas, coloquei duas carguinhas, Q1 e Q2. Qual que é o melhor caminho para escolher? O melhor caminho, claro, em linha reta. Mas não importa o caminho. A energia potencial eletrostática, ela não depende do caminho. Ela só depende da posição inicial e da posição final. O que depende do caminho que a gente falou? Forças que não são conservativas. Então, se eu arrastar minha partícula daqui até aqui, desse jeito, ou se eu arrastar ela assim, ó, a variação da energia é a mesma. Claro, porque às vezes a gente pensando do ponto de vista gravitacional já dá um tilt na cabeça. Se você pensar isso agora ele não tá, agora desenha ele no meio, num plano, meu, dá a mesma coisa. Por quê? Porque a força é conservativa. Então você não precisa do caminho. Mas para facilitar o negócio, olha só, eu fiz ali uma curvinha. Fiz uma curvinha nele, gostei disso. Ó, vou fazer de novo. Ó, o caminho que eu acabei fazendo. Na hora que eu faço isso, o que eu vou ter que integrar? Eu vou ter que integrar, né? Eu vou ter que fazer a minha definição da força para o deslocamento. Então, eu vou ter que começar a trabalhar isso. Olha só, o trabalho é força vezes deslocamento. Cada pedacinho do trabalho é a força vezes cada pedacinho do deslocamento. E, consequentemente, o trabalho para levar da posição 1 até a posição 2, ele é a integral da força vezes do deslocamento para levar da posição 1 até a posição 2. Esses são os meus limites de integração. Então, é nessa linha que eu começo a pensar. Então, como é que vai acontecer? Para o caso de duas cargas pontuais, olha só. A lei de Coulomb. A força, que era 1 sobre 4πε0, Q1, Q2 sobre o R ao quadrado.